Olá, sétimos anos! Nesse vídeo nós vamos falar sobre o anglicanismo. Vamos entender como que surgiu o anglicanismo. Na Inglaterra, o movimento reformista então foi conduzido pelo rei Henrique VIII. Ele decide se divorciar da sua esposa, Catarina de Aragão, para se casar com a Ana Bolena. A Igreja Católica não aceita esse divórcio e ele rompe então com a Igreja Católica e cria então a Igreja Anglicana, se apossa de todas as terras e mosteiros, né, da Igreja Católica, usa também essas terras para se beneficiar, para aumentar o seu poder político, presenteando os nobres ingleses, né, e dessa forma ele tem o apoio então dos nobres para romper definitivamente com a Igreja Católica, convence os nobres de que não é bom ter um Papa interferindo e alcança o apoio para romper com a Igreja Católica e criar então a Igreja Anglicana, tá? Essa aqui é a Ana Bolena, com quem ele acaba se casando depois de se separar da Catarina de Aragão, né? O anglicanismo só iria se consolidar no reinado de Elizabeth I. Veja, ele rompe com a Igreja Católica, cria então a Igreja Anglicana, onde ele se torna o chefe supremo da Igreja, através então do ato de supremacia, criado em 1534, mas ele morre e os herdeiros dele, cada um vai adotar uma religião. Então, o Eduardo VI adota o anglicanismo, mas após a morte de Eduardo VI, a Maria I retoma o catolicismo e só após a sua morte, no reinado da Elizabeth I, é que ela então vai organizar essa igreja anglicana, né? Veja, o parlamento inglês apoiou o rei então e aprovou o ato de supremacia em 1534 que declarou o rei como chefe da igreja anglicana, né? Passa então a ser chamada igreja anglicana. Veja, a partir do momento que ele rompe com a igreja, ele não rompeu com a Igreja Católica por discordar de doutrinas da Igreja Católica, tal como foi a reforma luterana e a reforma calvinista. Não, ele rompe simplesmente por um capricho pessoal. Por conta desse fato, de ele não ter questionado nenhum dogma da Igreja Católica, a Igreja Anglicana ela é diferente das outras. Ela vai ser uma igreja que ela vai mesclar dogmas da Igreja Luterana, da Igreja Calvinista e também características da Igreja Católica, né? Então vai passar a ter só 2 sacramentos, não vai cultuar santos, mas a hierarquia da igreja será muito parecida com a Igreja Católica, tá? E veja, a reforma protestante na Inglaterra e as perseguições religiosas motivaram a vinda dos protestantes para a América do Norte. Então, nesse período em que a Igreja Anglicana ainda se organizava e ocorria as perseguições religiosas, os puritanos calvinistas que viviam na Inglaterra acabaram fugindo, indo para a América do Norte e colonizando a América do Norte por conta dessas perseguições. Então isso mostra que até organizar a igreja ainda houve problemas ali de aceitação e de perseguição religiosa. Mas a Igreja Anglicana, por fim, né, se estabelece então no reinado da Elizabeth I e é uma igreja que surge, então tem que ficar bem claro para vocês assim, ela não surge de um questionamento doutrinário, surge simplesmente de um desejo do rei de se separar e a não aceitação da Igreja Católica, tá? Por isso que ela mescla características protestantes e católicas. Espero que vocês tenham gostado. Nesse vídeo, então, nós falamos sobre o anglicanismo. Até a próxima!